Olá, pessoal! Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as línguas naturais. Então, as línguas naturais, elas são línguas humanas, né? Que são diferentes de línguas formais, línguas construídas, muitas vezes construídas por matemáticos, por lógicos e por outras pessoas também. E as línguas naturais, elas diferenciam-se também das línguas artificiais. Um exemplo de língua artificial é o Esperanto. Vocês já ouviram falar do Esperanto? O Esperanto é uma língua que foi criada pelo médico polonês Ludwig Lazar. Ele criou o Esperanto por volta de 1887 para ser uma língua de comunicação internacional. Essa língua possui uma gramática regular e utiliza raízes latinas e gregas, e também utiliza raízes das línguas europeias mais faladas. Como exemplo de línguas naturais, nós podemos citar o português, o italiano, o inglês, a Libras e várias outras. Vamos ver agora as propriedades que caracterizam e particularizam as línguas naturais. São elas flexibilidade e adaptabilidade, arbitrariedade, dupla articulação, produtividade e heterogeneidade. Nós vamos ver cada uma delas. Vamos começar pela flexibilidade e adaptabilidade. De acordo com essa propriedade, nós podemos usar a língua para produzir inúmeros atos de fala. Vocês sabem o que é um ato de fala? O ato de fala é uma atividade comunicativa que considera as intenções do falante e os efeitos que consegue provocar no ouvinte. São exemplos de atos de fala. Fazer perguntas ou declarações, fazer pedidos ou dar ordens, fazer ameaças ou promessas, externar nossos pensamentos, externar nossos sentimentos, dentre outras tantas coisas, né? Assim sendo, nós podemos dizer que a linguagem humana pode desempenhar funções diversas. Então, nós vamos ver que essas funções foram enumeradas. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma. Vamos começar com a função emotiva. A função emotiva, ela procura traduzir a atitude do falante naquilo que ele está transmitindo. Há um envolvimento pessoal do emissor. O emissor comunica seus sentimentos, suas emoções, suas inquietações. Considera-se, assim, o mundo interior, né, do emissor. São utilizados verbos e pronomes em primeira pessoa, sinais de pontuação, reticências, ponto de exclamação, onomatopeias, interjeições, entre outras coisas. Agora vamos ver a função referencial da linguagem. Essa função é centrada no contexto ou no conteúdo transmitido. E ela ocorre quando o objetivo do emissor é traduzir a realidade visando a informação. Essa linguagem predomina em textos científicos, textos técnicos ou didáticos, documentos oficiais, correspondências. A linguagem, nesse caso, é essencialmente objetiva. Para garantir a impessoalidade, os verbos são usados na terceira pessoa do singular. A próxima função é a função conativa, que é centrada no ouvinte. Essa função também é denominada função apelativa. Nessa função, a ênfase está vinculada ao receptor
E o discurso visa persuadir esse receptor, conduzindo-o a assumir uma determinada postura, um determinado comportamento. Um exemplo da função conativa ou apelativa é a linguagem presente na publicidade de uma forma geral, da linguagem publicitária, né? E o emprego dos verbos geralmente é no modo imperativo. Vamos ver também a função poética, que focaliza a própria mensagem. Aqui a ênfase está centrada na elaboração da mensagem. E o intuito é selecionar as palavras e recombiná-las de acordo com seu propósito. Essa função poética da linguagem nós podemos encontrar em poemas e, em alguns casos, também até em prosa. E também em anúncios publicitários. A função fática. Essa função ela checa o canal pelo qual o falante e o ouvinte entram em contato. O objetivo do emissor é estabelecer o contato, verificar se o receptor está recebendo a mensagem de forma autêntica. Ou até ela pode também visar o prolongamento do contato. Predomina nas expressões usadas nos cumprimentos, como bom dia, oi, alô, e também em outras situações, quando se testa o canal de comunicação. A última função que nós vamos ver é a função metalinguística. Essa função centra-se no código, ou seja, na própria língua, usando-se a língua para falar sobre a língua. Em outras palavras, o uso do código tem por finalidade explicar o próprio código. É muito importante nós observarmos que cada texto não tem apenas uma função, ele pode ter mais de uma ou até várias delas. O que existe, na verdade, é que uma ou outra função predominam. E assim, nós vimos então a propriedade da flexibilidade e adaptabilidade da linguagem. Das línguas naturais. Vamos ver agora uma outra propriedade das línguas naturais, que é a arbitrariedade. De acordo com essa propriedade, a realidade só passa a ter existência para os homens quando ela é nomeada, quando ela recebe um nome, de modo que nós só percebemos no mundo o que nossa língua nomeia. Dessa forma, nós não podemos dizer que a língua é um conjunto de rótulos que se aplica a uma realidade pré-existente. Ao contrário, a língua é que constitui a realidade. A realidade é apreendida e nomeada por meio de signos linguísticos. Vocês sabem o que é signo linguístico? Signo linguístico é um objeto linguístico dotado simultaneamente de forma e sentido. A forma é chamada por Saussure de significante e o sentido de significado. Por exemplo, a palavra cinamomo tem uma forma particular constituída de uma sequência de 8 fonemas. Fonemas são os sons da fala representados graficamente por letras. Então, além dessa sequência de 8 fonemas, também existe um sentido particular
que nós podemos dizer que Cinamomo é um tipo específico de árvore. Então, específico de árvore. Assim, os dois juntos formam um signo linguístico. O signo é constituído do significante e do significado. É importante nós ratificarmos também que não existe um vínculo natural entre a forma das palavras e o seu sentido ou significado. O vínculo é convencional ou arbitrário e é estabelecido social e culturalmente. É uma espécie de acordo coletivo entre os falantes. Por exemplo, quando nós temos a ideia de lar, moradia, não há nada que determine que essa ideia seja representada pela palavra casa. O que ocorre é um processo de simbolização. Então, a linguagem caracteriza a realidade, classifica a realidade em categorias e representa essa realidade. Podemos dizer, então, que a atividade linguística é uma atividade simbólica. Edair e Cláudia nos dão o seguinte exemplo. Criamos o conceito de pôr do sol. Sabemos que, do ponto de vista científico, não existe pôr do sol, uma vez que é a Terra que gira em torno do sol. No entanto, esse conceito criado pela língua determina uma realidade. A cada nova realidade, a cada nova invenção ou nova ideia, exigem novas palavras. E é a denominação que lhe confere a existência. Ou seja, essas novas ideias, essas novas realidades, invenções, elas existem a partir do momento que são nomeadas. As autoras ainda dão outro exemplo. Apagar uma coisa no computador é uma atividade diferente de apagar o que foi escrito a lápis, a máquina ou a caneta. Por isso, surgiu uma nova palavra para designar essa nova realidade, que é a palavra deletar. Se essa nova palavra não existisse, não se perceberia a atividade de apagar no computador como uma coisa diferente de apagar o que foi escrito a lápis, a máquina ou a caneta. É muito importante também dizermos que a relação entre a forma da palavra, que é o seu significante, e o valor ou conteúdo da palavra, que é o seu significado, embora arbitrária, ela é necessária e não depende da livre escolha do falante. Se nós pegamos um dicionário e olhamos lá a significação ou os valores atribuídos a cada palavra, vamos verificar que eles estão registrados como diferentes acepções de uso. E qualquer novo significado que a palavra venha receber só vai ser dicionarizado após se regularizar no uso dos falantes, ou seja, no uso de um grupo social. Dizemos então que o caráter do vínculo necessário entre significante e significado se deve, primeiro, porque o significante sem o significado não tem valor linguístico e vice-versa. O significado sem o significante também não. Segundo, porque uma vez que foi estabelecido um vínculo convencional entre um significante e um significado, esse valor passa a ser repetido pelos falantes e se regulariza na língua. Então, se nós ficarmos inventando novos sentidos para palavras que já são conhecidas na língua portuguesa, nós vamos correr o risco de não sermos entendidos pelas pessoas do grupo, né, do grupo social a que pertencemos. Ou seja, pelos nossos interlocutores. Agora, nós vamos estudar uma outra propriedade das línguas naturais, que é a dupla articulação. De acordo com essa propriedade, a língua pode ser decomposta em unidades mínimas significativas, que são os morfemas,
chamadas unidades da primeira articulação. E também em unidades ainda menores, sem conteúdo semântico, que são os fonemas, chamados unidades da segunda articulação. Os fonemas podem se combinar e recombinar. Os morfemas também podem combinar e recombinar indefinidamente. Vamos ver os exemplos. Se nós tivermos então a palavra refazer e vamos decompor essa palavra em seus morfemas, nós teremos 4 morfemas. 1, 2, 3, 4. O prefixo re, que indica uma duplicação. Temos o radical faz, de realizar. A vogal temática e, que indica que é um verbo de segunda conjugação. E a desinência modo temporal, que é aqui a letra R, que indica que o verbo está no infinitivo. Agora, vamos fazer a decomposição da mesma palavra em fonemas. E aí, nós vamos ter esses 7 fonemas aqui, que são unidades distintivas de natureza fônica. Tanto os morfemas quanto os fonemas, eles podem aparecer em novas combinações. Por exemplo, com o prefixo re, eu posso fazer reler. Com o radical faz, a gente pode fazer fazia. E assim por diante, né? Então, eles vão se combinando e vão aparecendo novas combinações, novas palavras. A mesma coisa, os fonemas, eles também vão se combinar e vão constituir, assim, novas palavras, né? Aqui nessa palavra, rezar, na palavra fez, nós temos, então, vários fonemas que também foram usados na palavra refazer. Falamos, então, em dupla articulação, em razão das articulações em unidades mínimas significativas, que são os morfemas, e também em unidades que, apesar de não serem significativas, são distintas, né? Elas são distintivas, na verdade, porque os fonemas servem para distinguir as palavras. Já os morfemas, né, nós dizemos que são unidades significativas porque cada segmento da palavra apresenta um determinado valor. Vai ser radical, como aqui no faz, né, ele vai ser a vogal temática, como aqui, ó, nós temos no e. Ele vai indicar uma desinência modo temporal e assim por diante, como nós temos aqui no R, né, e assim por diante. Dessa forma, nós dizemos que a dupla articulação da linguagem é um fator de economia linguística. A próxima propriedade que nós vamos ver aqui é a da produtividade. Essa propriedade permite que uma dada regra seja estendida a novos casos. Assim, a partir de um número reduzido de regras combinatórias, nós podemos produzir um número ilimitado de novas palavras e enunciados. A noção de produtividade aplica-se tanto no âmbito da formação de palavras, que é uma combinação de morfemas, como na construção de frases, que é uma combinação de palavras. Por exemplo, na formação de palavras, o sufixo idade, ele combinado com outros elementos da palavra, vai formar facilidade, dificuldade, seriedade, familiaridade, legalidade, etc. Então, nós podemos dizer que o sufixo idade, ele é bastante produtivo. Já o sufixo ura,
Ele vai produzir quentura, largura, espessura, mas ele não é muito produtivo. Temos também que um determinado afixo, que é um prefixo ou sufixo, pode ser produtivo numa certa época e não em outra. Por exemplo, o disque, que é próprio para formar substantivos. Hoje nós temos várias palavras, né, que são formadas com ele. Por exemplo, disque pizza, disque remédio, disque denúncia, dentre outros. Agora vamos ver exemplos da produtividade na construção de frases ou constituintes de frases. Então, se nós temos a combinação de nome mais verbos, podemos gerar uma infinidade de frases, né? Por exemplo, Pedro, nome, saiu, verbo. Crianças, nome, brincam, verbo. Temos aqui, por exemplo, a combinação de artigo mais nome mais adjetivo. Então, nós temos o seguinte: a, artigo, menina, nome, bonita, adjetivo. Os, artigo, rapazes, inteligentes. Em rapazes inteligentes, nós temos rapazes, nome, inteligentes, adjetivo. Outro exemplo, uma maçã madura, uma, artigo, maçã, nome, madura, adjetivo. E assim por diante, vamos formando várias frases, né? Então, esse é o nosso princípio da produtividade. E o último princípio que nós vamos ver, que é o princípio da heterogeneidade, que nos diz que as línguas variam e mudam ao longo do tempo. Esse princípio da heterogeneidade, ele nos orienta a estudarmos a variação linguística. Nos leva a entender que as línguas naturais não são homogêneas, né? Elas variam e mudam ao longo do tempo. Essa variação ou mudança ocorre em algumas dimensões, né? Por exemplo, na dimensão geográfica, na dimensão social, na dimensão estilística, dentre outras. A variedade linguística também será um dos temas da nossa disciplina.